Encerrando, a professora Tereza Mantoan, pedagoga, mestre e doutora em educação, professora dos cursos de graduação e pós-graduação, aqui da Universidade de Campinas, a Unicamp, e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa e Ensino e Diferenças, do LEPED. Eu quero fazer assim um comentário geral sobre as duas apresentações, da Ana e da Amanda, que eu considero muito importantes no desenvolvimento desse fórum, porque nós temos falado assim enfaticamente, né? Temos insistido muito sobre cada caso ser um caso, coisa que é muito difícil em educação, como vocês sabem. E mais ainda, uma coisa que eu considero muito importante para nós professores, se nós quisermos sair desse lugar em que a gente vê todos os alunos como uma massa, assim, né? E passar a conhecer cada um deles, e mesmo que esse conhecimento não seja um conhecimento completo, graças a Deus, é muito importante a gente viver nessa busca, né? Descobrindo, como disse a Ana, o nosso aluno. É uma descoberta que a gente vai fazendo e uma descoberta que não tem fim. E é porque a gente acha que essa descoberta tem fim, ou que essa descoberta nem precisa ser feita porque alguém já fez e a gente pode usar dessa descoberta como um manual, como uma receita para atender a casos que a gente categoriza de uma determinada maneira, que a gente olha e diz, então é para esse menino, então o manual é X, o programa é Y, ele tem essa idade, então é mais ou menos assim. Era mais ou menos assim que se fazia aqui, a própria Ana disse isso. Mas com um referencial como esse que nós temos, né? Que fundamenta a inclusão, que é a diferença na sua multiplicidade, e a identidade que não é fixada no modelo, nós tínhamos que ter uma prática condizente. Então, a gente não fica só na teoria, porque a teoria em si é fantasticamente importante para que a gente possa ter ideias criativas. Sem ter conhecimento não se cria nada, ninguém cria nada do nada. Então, precisa estudar muito, precisa conhecer teoricamente as coisas para a gente ter uma prática rica, diferente, inovadora. Então, que prática poderia ser condizente com uma concepção de inclusão que tem como base, como questão de fundo, como a gente viu ontem, as diferenças? Ou seja, aquele aluno que não é o mesmo, que não pode ser categorizado, que não pode, mesmo tendo síndrome de Down, ser visto como alguém com síndrome de Down X, que tem características Y, que tem, portanto, do ponto de vista educacional, que aprender isso, aquilo e aquilo outro, então, a idade tem que aprender o mais breve possível, senão não vai conseguir, papapá, e que tem que ter milhões de atendimentos para conseguir alguma coisa. É esse imaginário todo que a gente tem do modelo reabilitador da deficiência, essa ideia que a gente tem, de que nós temos o poder de fazer as pessoas serem aquilo que nós pretendemos que elas sejam, etc., não cabe dentro da nossa concepção da diferença. Então, a nossa prática tinha que ser alguma coisa, da mesma forma, muito singular, ou seja, alguma coisa que a gente faz com cada aluno em especial, principalmente no que diz respeito aos trabalhos aqui da Fundação, mas que pode ser feito numa sala de aula, onde a gente quiser, porque as partes interessadas que compõem a cebola, assim como o quadro de soluções e o quadro de problemas e soluções, ele se encaixa em qualquer situação, até na nossa dificuldade de fazer compra no supermercado. Certo? As partes interessadas são aquelas para as quais esse problema pertence, né?
E os problemas que a gente tem para satisfazer essas partes, para resolver essa situação, tem soluções que a gente cria, né? Se nós temos uma pessoa que tem problema de estômago, a solução não é comprar carne de porco, sardinha, papapá, no supermercado. Vocês estão percebendo? Então, mas não é por aí. Nós temos que saber exatamente o que essa pessoa tem. Será que ela tem problema de estômago por causa da comida que ela come ou porque ela é nervosa? E tem um negócio qualquer no estômago por causa do nervoso, sei lá. Então, vejam bem, essa adequação de uma prática a uma concepção de que as pessoas, elas não se repetem, elas são singulares, é uma prática que não pode, e que essa pessoa vai mudando constantemente, ela não se fixa no modelo, é uma prática que nos obriga a ir descobrindo o nosso aluno, e nós precisamos, então, de ferramentas, como, por exemplo, esse artefato que se chama cebola, e o outro que se chama quadro de avaliação, para poder não só situar melhor as partes interessadas, aqueles que estão envolvidos no problema que a gente quer solucionar, como também conhecer o problema de cada uma dessas partes e que soluções seriam possíveis, né, para que esses problemas fossem resolvidos. Ora, esses problemas são resolvidos, não é assim, na hora, mas também não demoram 3, 4 anos para serem resolvidos, porque se demorar, às vezes, mais do que 6 meses, alguma coisa está errada, ou o problema está mal apresentado, ou a solução não está valendo, percebe? Então, esse acompanhamento, não é, da evolução do caso é muito interessante através da cebola, porque, conforme os casos vão evoluindo, não é, as partes interessadas vão mudando, e mudando as partes interessadas, vão mudando os problemas, vão mudando as soluções. Então, é uma prática extremamente dinâmica. E isso é que dá condição da gente propor aqui na Fundação, como daria condição de se propor numa escola, em qualquer outro lugar, numa casa, né? Uma prática de vida, uma organização de trabalho, né? Uma organização do cotidiano, do atendimento, daquilo que a gente está fazendo para dar conta de que uma pessoa ou uma situação evoluam para o melhor, ou pelo menos para uma situação mais adequada, né? É uma metodologia como essa que nos interessa. Então, vejam bem, nós não estamos aqui... por que nós estamos gerenciando, ou, melhor dizendo, coordenando pessoas e não serviços? Porque, quando nós trabalhamos com a ideia de estudo de caso a partir de um artefato como a cebola e também o quadro de avaliações, como a evolução desses quadros e dessas cebolas é constante, nós temos que ir atrás do aluno, porque é o aluno que aparece como centro sempre desse problema, é um plano de ação para ele, é o que está acontecendo em relação ao atendimento dele, etc. Então, o que adianta eu coordenar o serviço de físio? O que adianta eu coordenar o serviço de pedagogia? O que adianta eu coordenar o serviço de fisioterapia? O que adianta é ter um grupo que, junto com aqueles que atendem, acompanha esse serviço e vai de fora, não é? Sinalizando, mostrando como está sendo esse processo. Daí o que a Ana falou da coordenação de processos, que é uma coisa, que é um serviço novo que nós estamos implantando aqui, que esperamos que seja informatizado, etc., para que o olhar desses coordenadores sobre os alunos seja um olhar que vai nos ajudar, como professores e como outros profissionais que atendem aqui, a
acompanhar a evolução desses casos, a mudar a configuração das cebolas, a perceber novos problemas e criar novas soluções. Isso, então, vai fazer com o quê? Vai fazer com que não se atenda eternamente do mesmo jeito uma criança e diga, olha, eu estou sempre fazendo isso, faz 2 anos que ele está aprendendo a ler. Mas como que uma pessoa pode ficar 2 anos aprendendo a ler e a gente não faz outra coisa senão ensinar a ler? Alguma coisa deve estar errada. Porque levar 2 anos para aprender um código, alguma coisa não está certa. Ah, o que não está certo é o aluno, porque ele tem deficiência intelectual. Mas quem disse isso? Ah, Ué, porque todos os outros aprenderam, mas todos os outros não são aquele aluno. Vocês estão entendendo? Isso é muito interessante, porque nós temos... Lembra que eu falei ontem da diferença entre? A gente quer comparar. A classe toda está aprendendo, mas tem 2 que não aprendem. Nós estamos comparando. Quando a gente faz essa diferença entre, nós tendemos a valorar negativamente aqueles que não aprendem e positivamente aqueles que acompanharam. Será que isto é verdade? Será que isso está certo? A gente só observa o produto? Será que esses alunos que estão aprendendo, acompanhando, eles de fato estão aprendendo, acompanhando? Será que aqueles que não estão aprendendo não estão sinalizando alguma coisa que não vai bem com todos? Essas coisas não são habituais na escola. A gente não está acostumado a fazer isso na escola. A gente não está acostumado a conhecer nossos alunos. Nós temos formas. Nós aplicamos a forma. Aqueles que ficarem fora são barbela para a gente jogar fora, para mandar para outro lugar ou para fazer outra coisa com o resto da massa, concorda? Mas não é bem assim. A partir da... A inclusão, inclusive, nos dá essa grande oportunidade de perceber o quanto nós precisamos evoluir na nossa maneira de ensinar, na nossa maneira de trabalhar com os problemas, na nossa maneira de trabalharmos com cada caso dentro da sua singularidade. Mas eu tenho 40 alunos, como é que eu vou trabalhar com cada caso na sua singularidade? Eu posso fazer uma cebola daquilo que eu quiser. Eu não preciso fazer uma cebola só do desenvolvimento do meu aluno. Eu posso fazer, inclusive, uma cebola para isso, para saber. Por que será que a minha sala não, tem 4 ou 5 alunos que não avançam? Para conhecer o que constitui um problema. Vocês estão percebendo? É um outro jeito de pensar. Porque a gente não pensa em função da diferença dos nossos alunos e a gente só se sente satisfeita quando a gente tem uma uniformização, uma homogeneização e uma quantidade de pessoas que atendem a essa homogeneização maior do que aqueles que fogem desse quadro comum, é que a gente não entende a inclusão. A gente acha que a inclusão é daqueles meninos que não cabem nesse quadro comum que eu sei levar sem precisar conhecer nada mais a fundo, porque já está tudo pronto, já vem na apostila como é que eu tenho que trabalhar com todo mundo, já vem na avaliação o que eu tenho que definir como nota, quanto que tira de nota um aluno que acertou tudo, que acertou a metade, que acertou 1/3. Então, porque a gente está acostumado com isso, esses que ficam à parte constituem para nós aquilo que uma professora falava ontem aqui à tarde. Eu estou angustiada porque esses meninos estão na sala, mas não sei o que eu vou fazer com eles. Não, mas eu acho que
Se eu não sei o que fazer com eles, é porque eu não estou sabendo o que fazer com um jeito novo de trabalhar, que tem a ver com as diferenças, porque eu tenho que trabalhar com todos, eu não posso trabalhar só com uma maioria. A inclusão não é da maioria, a inclusão é de todos. Então, instrumentos como esse, o estudo de caso, eles têm que ser muito dinâmicos. Se possível, eles têm que ser, como acontece aqui na Fundação, interdisciplinares, colaborativos. Então, por exemplo, uma professora tem algum problema numa escola. Ela não precisa fazer nem deve fazer o preenchimento da cebola sozinha, muito menos a definição dos problemas e soluções. Mas isso pode ser compartilhado com professores que tiveram problemas semelhantes ou com algum que tem uma facilidade maior para dar uma solução, com o coordenador, com o diretor, com a família. É um outro jeito de olhar a criança. Não é olhar só do ponto de vista também do desempenho escolar, mas o que está por detrás desse desempenho, que a gente vai conhecer quando a gente define quem são as partes interessadas na solução de um caso como esse. Quando a gente entrevista essas pessoas, quando a gente aprofunda o conhecimento que a gente tem. E não procurar um jeito de trabalhar com eles, porque a maioria do jeito que eu estou trabalhando dá certo. Não, é conhecer não só o menino que tem um problema com deficiência, mas qualquer aluno que, por um motivo ou outro, até por superdotação, ele está fugindo de alguma coisa que, para mim, naquele momento, eu conheço, eu sei fazer. Então, o que eu queria deixar aqui com vocês é o seguinte: nós não estamos aqui na Fundação e nem em outros lugares nos quais eu tenho podido atuar, mas, no caso aqui, vamos falar da Fundação. Nós não estamos aqui propondo coisas, como é que eu poderia dizer, como é que a gente diz? Extraordinárias, coisas que, imagine, isso aí é só teoria. Não, nós estamos praticando um trabalho que tem a ver com a diferença. A diferença como alguma coisa que nos distingue. Nós não trabalhamos aqui a Ana já falou, com a síndrome de Down. Nós trabalhamos com pessoas que têm síndrome de Down, como a outra tem cabelo vermelho. E, para a gente trabalhar assim, a gente tem que ter instrumentos que nos deem condição de poder organizar esse trabalho e não ficar simplesmente trazendo os meninos aqui e brincando com eles. Ou, muito menos, exigindo que eles aprendam, que eles façam as coisas que a gente quer de qualquer maneira, porque, senão, a gente não prova que a gente atende bem. Então, o trabalho aqui tem esta conotação, ou seja, ele é coerente com a teoria que está por detrás das nossas... que foi a nossa escolha, que é a questão da inclusão, com base, tendo como fundamento, não é, o caráter multiplicativo da diferença e a singularidade da pessoa, dos sujeitos. E esse caráter mutante muda sempre, se muda sempre. Eu não posso manter o mesmo tipo de programa. Eu não posso manter um conjunto de conteúdos que são específicos para a gente desenvolver com um menino que tem essa síndrome, que tem essa idade, etc. Muitas escolas, muitas instituições reabilitadoras, etc., têm programas específicos. Aqui também tinha.
para meninos de tanto a tantos anos, com tais problemas, papapá. Entrou, o menino entrava, fazia anamnese, né, tomava conhecimento do que ele tinha, assim, aí ele se encaixa no programa X. Quem se encaixa? Ontem nós falamos muito bem, bastante sobre isso, né? Nós não nos encaixamos em categorias. Nós somos seres singulares. Nós somos alunos, cada um com a sua vida, dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, capacidades, peculiaridades, e é o conhecimento disso, em função dessa capacidade, né, infinita de mutações, de mudanças a que a gente está sujeito, que nós trabalhamos aqui nos diferentes, com os diferentes alunos e com os diferentes profissionais que estão aqui dentro. Então, a ideia que a gente quer passar é essa. Nós estamos aqui em função desse caráter mutante, multiplicativo da diferença, com essa visão inclusiva baseada nesse referencial. Nós estamos aqui descobrindo constantemente os nossos alunos. Mais do que isso, não é? Nós estamos estudando como esses alunos estão se apresentando e como esses quadros onde eles estão inseridos, não é? Quadro familiar, escolar, quadro de trabalho, de entretenimento, do que for, de esporte, como é que eles estão evoluindo, no que eles estão emperrados para desenvolver esse trabalho. E essas comunicações não ficam, por exemplo, o que a fono faz não fica afeito ao setor de fono. O que a físio faz não fica afeito ao setor de físio. Mas nós estamos, através da coordenação de projetos, que é muito importante, fazendo com que essa cebola e essas ideias, elas estejam constantemente se transformando e sendo cada vez mais visíveis de todos. Porque se não tiver visibilidade, como é que eu vou saber como é que o menino está indo num determinado serviço aqui dentro? Eu não tenho tempo, eu tenho que ter um sistema para poder visualizar, não, uma linha do tempo onde esse caso está sendo discutido, trabalhado, está evoluindo. E esse coordenador de processo, numa escola, seria um coordenador pedagógico. Agora, a inclusão, estou terminando, a inclusão é uma proposta muito nova, minha gente. Não dá para a gente trabalhar com ferramenta velha. Tá? A inclusão implica em que a gente trabalhe com concepções novas e com artefatos que deem conta da gente colocar em prática essa concepção, que também são novos. Nós não podemos ficar naquele... não dá para fazer, porque tem muito aluno... Mas não dá nas condições que a gente trabalha. Mas por que a gente trabalha nessas condições? Essa é uma questão que eu coloco. Ninguém sabe me responder. Porque é mais cômodo dizer que não está preparado? É mais cômodo dizer que não dá porque nós não temos tempo, nós temos que ficar o tempo inteiro na sala de aula. Isso não é verdade. Fica o tempo inteiro na sala de aula e não tem tempo para se reunir. Os professores que dentro da escola não têm um bom projeto, um trabalho com o coordenador, com o diretor, que implica em que os arranjos sejam feitos para que a gente possa estudar, que reivindicam mais horas de estudo. Então, a questão não é tanto a inclusão, é querer trabalhar com uma proposta nova, usando ferramentas velhas, arcaicas, inadequadas, e ter sempre
os mesmos argumentos. Argumentos que são falaciosos. Você não está preparado? Ninguém está preparado. Aqui alguém estava preparado para fazer isso? Muito menos eu. Precisa ousadia? Claro que precisa. Porque quem não é ousado faz o quê no mundo? Pedala na farinha. Não é isso? Pedala na farinha. Então, eu acho que o exemplo da Fundação é um exemplo de inovação. O exemplo da Fundação é um exemplo que merece ser conhecido. É o exemplo de um trabalho extremamente avançado e que deve servir de norte para todos nós. E não como alguma coisa que está tão longe que eu não tenho braço para alcançar. Nós temos o braço do tamanho que a gente quer, desde que a gente tenha o desejo de alcançar a coisa. Certo? Eu espero que não tenha ficado para vocês essa ideia de que, na prática, a teoria é outra. Não é bem assim. Porque, se na prática a teoria for outra, alguma coisa está errada. Porque a teoria não foi feita só para ficar no livro. Ela tem que nos iluminar no nosso fazer, o nosso fazer. Tá certo? Então, acho que era isso. Eu espero que essa mesa tenha sido útil para vocês.